Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a projeção astral. O que seria a projeção astral? Como conseguir fazer uma projeção astral? Vou te contar também a técnica ou as técnicas que eu usei para conseguir fazer a minha projeção astral. E claro, as minhas experiências que eu já tive fora do corpo físico, desde quando eu iniciei até os dias atuais. No primeiro momento é importante explicar, principalmente para quem não tem o entendimento do que seja a projeção astral. A projeção astral ela é a saída do corpo com plena consciência. É o momento no qual o espírito se vê livre do corpo físico. E eu preciso pontuar aqui uma parte muito importante. Todos nós somos espíritos livres e eternos. Quando, numa visão espiritualista, nós compreendemos que o corpo físico é um estado momentâneo que o nosso espírito está vivendo, nós conseguimos compreender também que a nossa estada, a nossa morada original ou natural é o mundo espiritual, não é? Os espíritos, eles existem para que, originalmente, eles possam viver no mundo espiritual. Desta forma, a gente concorda que o corpo físico acaba sendo uma prisão para o espírito. E a partir disso, a gente também compreende que dentro do nosso corpo físico, sendo uma prisão para o espírito, a gente tem mecanismos de saída desse corpo. Já, como eu já disse, o corpo físico é uma prisão para o espírito, não é? É importante ressaltar também que às vezes as pessoas não sabem disso, mas todas as noites, todas as pessoas, sem exceção, saem do corpo. Só que algumas saem por meio de sonhos comuns, nós já vamos falar sobre isso, por meio de sonhos lúcidos ou através das projeções astrais, ou projeções da consciência, ou viagens astrais. Tem muitos conceitos aqui que a gente pode colocar, não é? E nesse primeiro instante é até importante que eu explique a diferença, de sonhos, sonhos lúcidos e a projeção astral. Os sonhos é aquela situação que, quem já nunca escutou uma história como essa, que a pessoa, no outro dia acorda e encontra com você e diz assim, nossa, essa noite eu tive um sonho muito estranho, eu sonhei que eu estava numa montanha russa, caindo, e aí apareceu o Mickey e o Pateta. O que é isso, Isso é quando o nosso espírito sai do corpo físico à noite, através do sonho. Todo mundo passa por isso, algumas pessoas se lembram, outras não, mas todas as pessoas saem. Então, a pessoa tem processos de imaginação dentro do sonho, Então, aquilo, na verdade, jamais aconteceu com a pessoa, às vezes a pessoa nunca nem foi nos Estados Unidos, na Disney, nunca viu o Mickey, o Pateta, enfim, E o que acontece? Há uma visualização que o sonho propõe àquela pessoa, que quando ela está fora do corpo físico, o espírito acaba carregando na sua mente astral, esses pensamentos que a pessoa teve em algum momento da sua vida, ou mesmo alguma vontade que ela teve no passado, enfim. As circunstâncias são muitas, que a gente até pode fazer um vídeo depois falando só de sonhos, mas não é o intuito principal desse vídeo de hoje. O que a gente precisa pontuar é o seguinte, sonhos comuns, a pessoa sai do corpo, mas sem consciência, é aqueles sonhos mais malucos possíveis, Temos depois os sonhos lúcidos, onde a pessoa ela está inserida no sonho, Só que ela tem consciência que ela está sonhando, e ela pensa assim, agora eu preciso acordar, eu quero continuar a sonhar. Pessoas que às vezes acordam, voltam a dormir e continuam naquele mesmo sonho. Isso é um sonho lúcido, ou seja, a pessoa tem lucidez de tudo aquilo que está acontecendo. Pode ser uma situação às vezes muito diferente, uma situação meio figurativa, como eu dei o exemplo do primeiro tipo de sonho, ou pode ser alguma coisa mais séria na vida da pessoa, que ela está preocupada, ou alguma coisa que ela tem que fazer no outro dia, e aquilo ficou na mente dela, e no momento que ela dorme, que é a saída do espírito do corpo físico, o espírito viajando no espaço, ele começa a mentalizar aquelas situações, mas a pessoa, ela tem a consciência que está sonhando. Na projeção astral,
A pessoa faz o mesmo percurso, ela dorme, o espírito sai do corpo físico, só que sai com consciência. A pessoa, antes de dormir, ela mentaliza onde ela quer estar, o lugar para onde ela quer ir. Isso é muito importante que eu explique, porque quando você mentaliza antes de dormir alguma coisa, aquilo fica, minutos que antecedem o seu sono, aquilo fica gravado na sua mente, ainda como corpo físico. No momento que você dorme, e você obviamente consegue fazer a sua projeção astral ou a viagem astral, essas informações contidas no seu cérebro físico, elas são desembocadas também no seu cérebro espiritual, no seu corpo astral. E com isso, você sai do corpo com consciência, observa o seu corpo ou desloca-se imediatamente para o lugar onde você mentalizou estar. A projeção astral, ela às vezes ela é muito divulgada, Aqui no YouTube tem certeza que tem bastante informação sobre isso, mas às vezes a gente sente falta de escutar alguns espíritas, por exemplo, falando da projeção astral. Falando dessa saída voluntária e consciente do corpo físico que o espírito realiza. E eu penso que às vezes alguns espíritas, até menos esclarecidos sobre a doutrina espírita, ou seja, a religião que eles escolheram para eles, ou às vezes não sabem, que isso faz parte da doutrina espírita, ou às vezes aqueles que sabem, não têm muito entendimento do que é. E existem também, claro, os espíritas mais estudiosos, que conhecem, por exemplo, as obras de Kardec, que eles sabem, obviamente, que isso está inserido nos estudos de Kardec, só que não dão muita importância ou simplesmente não divulgam isso. Ou dizem, aqueles que conhecem mais sobre a projeção astral, dizem que isso não faz parte do espiritismo. E isso não é verdade. Ou aqueles que também defendem uma tese que as questões de saída do corpo físico, elas não são muito entendidas ou colocadas ao público para o entendimento dos espíritas. Ou que dizem também que você precisa fazer uma oração antes de você sair do corpo físico para facilitar a sua saída, para o seu espírito poder estar em contato com entidades de luz ou entidades superiores. Essa parte eu já discordo dos espíritas. Por quê? Porque, na verdade, a projeção astral, ela tem como propósito o estado natural da natureza, Porque o que acontece? Quando eu digo estado natural da natureza humana, porque, como eu já disse, todos nós fomos feitos, criados pela energia maior Deus, para não estarmos aprisionados no corpo físico, ou para estarmos aprisionados no corpo físico, durante a nossa vida, durante a nossa encarnação, mas sabendo que o nosso estado original ou natural é estarmos na forma espiritual, ou seja, fora do corpo físico. E eu não concordo absolutamente com esse processo da necessidade de fazer orações para conseguir ter uma boa saída do corpo físico. Mas eu dizia, e é importante que a gente relate essa situação, que aqueles espíritas que não têm o conhecimento, que isso é dito por Kardec, isso é mostrado no livro de Kardec. Eu tenho aqui o livro dos Espíritos, não é? E no livro dos Espíritos, a gente tem lá, do capítulo 8, as questões de 400 a 430, que falam que é a emancipação da alma, da emancipação da alma, que ditam ali coisas que são exatamente os propósitos e os mecanismos da saída do corpo, do espírito estar fora do corpo físico com consciência. Ou fala também dos sonhos lúcidos ou dos sonhos que não são lúcidos. Então vale a pena que a gente pontue isso aqui sobre o livro dos Espíritos, mas eu já aviso que eu não vou, obviamente, ler todas as perguntas e respostas, porque seriam 30 perguntas e 30 respostas para eu ler aqui. Esse vídeo ficaria demasiadamente grande, longo, e cansativo para vocês e até para mim. Então eu escolhi algumas aqui, mas o livro dos Espíritos, todo mundo tem acesso a ele, pode depois concluir os seus estudos, não é? Eu vou começar aqui então. A outra coisa importante que eu vou pontuar é que eu, sendo espiritualista, a gente, como eu já disse em vídeos anteriores, nós estudamos tudo, Tudo que possa acrescentar
no nosso crescimento mental, na nossa expansão da consciência. Mas tem algumas coisas, né, das obras de Kardec que eu, como espiritualista, não concordo, discordo em alguns pontos, não é? Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu até penso em futuramente fazer um vídeo só sobre Kardec ou sobre as suas obras, mas isso não é assunto do vídeo de hoje. Então, a gente começando aqui, na questão número 400, pergunta: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Resposta: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, pessoal, já na pergunta de número 400 e resposta, né, nós já temos aqui um entendimento dos espíritos da época. Lembre-se que o Livro dos Espíritos ele foi escrito, né, foi publicado há quase 166 anos atrás, em 1857. Então, é a opinião daqueles espíritos daquela época. Isso é importante que a gente sempre pontue, né? Mas aqui a gente concorda plenamente, né? Porque ele fala que o corpo físico é a forma mais grosseira. Então, ou seja, já nos passa o entendimento que a forma mais leve, mais sutil é o espírito, né? Vamos agora para a pergunta 401. É perguntado assim aos espíritos da época, por Kardec: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Pessoal, veja bem essa resposta da pergunta 401. Declara exatamente o que eu disse no início desse vídeo sobre o que é a projeção astral, a saída do corpo físico com consciência. É quando o nosso espírito tem a capacidade, saindo da forma grosseira que o corpo físico é para nós, espíritos livres e eternos, a capacidade de estar fora do corpo físico e estando junto com outras entidades espirituais. E isso é tão importante que haja essa compreensão, porque isso nos dá a sensação de liberdade, que é o que o espírito, de forma original, de forma primária, ele aspira. Ele aspira liberdade. E como eu já disse, o corpo físico é sempre uma prisão para o nosso espírito, não é? Na questão agora 402, nós temos aqui uma pergunta interessante e a resposta é um pouco longa, né? Mas eu até resumi uma parte aqui para que mais nos interessa no nosso estudo espiritualista, sobre a projeção astral, é claro. 402 pergunta: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estádio de vigília. Veja bem essa parte aqui, eu vou dar uma parada. Ele tem mais faculdades do que do estado de vigília, ou seja, quando nós estamos fora do corpo, a gente consegue usar das energias universais. O nosso espírito, entre aspas, ele toma superpoderes, coisa que não acontece quando nós estamos presos ao corpo físico. Isso é importante. Lembra-se do passado e, algumas vezes, prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Então veja bem, mais uma explicação importante aqui. Estando fora do corpo, há essa capacidade que o espírito adquire, não é? Por estar com superpoderes fora do corpo físico, uma capacidade energética de comunicar-se com outras entidades espirituais, deste mundo ou de outros mundos. Isso é muito importante que a gente pontue, porque os projetores astrais, eles conseguem encontrar, durante a sua caminhada fora do corpo, diversos espíritos de qualidades superiores ou inferiores. Continuando. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante. Lembra a parte inicial que eu disse dos sonhos, né, diferentões, aqueles sonhos que vocês imaginam que
são os sonhos mais improváveis possíveis que pode acontecer na vida de vocês. Tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Engana-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado e no futuro. Continuando, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Continuando, quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhe é próprio. Veja bem, mais uma vez aqui Kardec perguntando aos espíritos, ele vem cita uma parte importante, que o meio natural do espírito futuramente não é a Terra, não é a prisão do corpo físico, Após o desencarne, o nosso espírito vai para alguma esfera espiritual, uma esfera espiritual inferior, no caso das chamadas zonas umbralinas ou zonas inferiores, ou alguns outros espíritos em colônias espirituais de luz. Então nota-se claramente em toda a resposta dos espíritos que eu li, que, mais uma vez comprovadamente, o corpo físico é uma prisão para todos nós. E que, tendo o estado natural de saída do corpo, supõe-se, e aqui confirma-se, que todas as noites nós morremos. A saída do corpo físico, o espírito saindo do corpo físico, ele deixa o corpo físico em pequenas atividades, somente dos órgãos vitais. Mas é como se o espírito ali estivesse deixando o corpo físico. Não deixa de ser um estado de morte provisória que você tem todas as noites. E talvez você nem sabia disso, não é? Pessoal, agora eu vou explicar e fazer uma leitura da pergunta 407 e resposta, que eu acho muito importante, para que eu possa falar aqui um pouco sobre o que seria mais ou menos a preparação para a projeção astral. Diz assim, pergunta 407. É necessário sono completo para a emancipação do espírito? Resposta, não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Veja bem, pessoal, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo, não é? Um instante de trégua que o corpo concede. É exatamente o que eu estava explicando também há um minutinho atrás. Quando há saída do corpo físico, as potencialidades do corpo físico ficam alteradas, na verdade. Por quê? Porque a única coisa que vai continuar num bom funcionamento do corpo físico, claro, senão você morreria, são as funções vitais. Mas como ali a nossa consciência, o nosso espírito, ele se desgarra do corpo, somente funções vitais ficarão com o corpo. Não é? A sua consciência não está mais no corpo, a sua consciência total está no espírito. E no caso, então, da projeção astral consciente, a viagem astral, a projeção da consciência, por isso que há toda essa percepção do que está acontecendo. Porque, estando somente o seu corpo físico em estado de repouso, a sua mente, o seu espírito, ele está em plena ativez. E ele está conseguindo se movimentar em todos os lugares, sejam lugares da Terra, ou seja, do campo físico, como ele também consegue transportar-se aos mundos espirituais. Sejam estes os mundos espirituais superiores ou até os inferiores. Isso é importante que a gente ressalte aqui para vocês.
Então veja bem que Kardec, ao perguntar aos espíritos da época, os espíritos declaram de forma aqui explícita, né, a capacidade que todos nós temos de sair do corpo, seja através de um sonho lúcido ou até na projeção consciente. Eu acho que essa questão 407, pergunta e resposta, muito bem elaborada por Kardec e bem respondida, diga-se de passagem pelos espíritos, elucida muito bem um conceito básico da projeção astral, né? Vamos agora para a pergunta 412, que eu separei aqui para a gente fazer uma pontuação. E essa questão 412 eu discordo um pouco e eu vou explicar por quê. Vem assim, pergunta: pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Presta atenção na resposta. Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Pode fatigá-lo. Veja bem, pessoal, nessa questão aqui, é muito importante que a gente separe o famoso joio do trigo. Eu até compreendo que na questão dos sonhos, os sonhos comuns, que todos vocês têm certeza, a maioria de vocês tem, ou até os sonhos lúcidos, por terem uma atividade espiritual fora do corpo, às vezes muito cansativa, o que acontece? Quando você retorna ao corpo físico, você não teve consciência do que você fez espiritualmente, não é? Então, quando você volta, costuma fatigar o corpo porque você volta com as suas energias abaladas. Não tendo o seu estado consciencial completo, você chega de uma forma em que a sua mente está estressada. Isso acaba fatigando o corpo físico. No caso da projeção astral, da viagem astral, da projeção consciente, quando você faz o seu trabalho fora do corpo com total consciência, obviamente, tendo noção aonde você está, desdobrando as suas energias, o trabalho que você faz energeticamente, você pode até voltar com a sua mente cansada ao corpo físico. Mas a sensação de fatigar o corpo não existe, porque o seu corpo não vai ficar cansado. Porque, na verdade, na sua atividade extrafísica, você não estava usando o seu corpo para realizar as suas funções espirituais. Você estava usando a sua mente, a sua consciência, dotada de pensamentos, sentimentos e energias. Então, nessa parte aqui, eu creio que eu possa aí discordar dos espíritos que disseram a Kardec, né, através dessa resposta, a não ser que eles estivessem somente expondo as questões dos sonhos comuns ou dos sonhos lúcidos. Mas na projeção astral, eu discordo deste ponto, porque, por ter uma experiência sobre isso, eu faço projeção astral há muitos anos, né? Então, eu nunca tive essa sensação. É claro que isso eu estou dizendo das minhas experiências, dos meus processos pessoais, mas eu jamais tive uma experiência fora do corpo em que eu voltasse para o meu corpo físico fatigado. Não, eu posso ter voltado com uma sensação mental de cansaço, o que isso não transfere para o corpo físico este cansaço, ok? Muito bem, da questão 412, lembra aí, pessoal, para quem quiser estudar, digo aí, questões 400 a 430, vale muito a pena, né? Até as perguntas foram muito bem feitas, as respostas também, e aí cada um vai fazer a sua pontuação, né? Isso aqui é importante no espiritualismo, a gente não somente ler, a gente ler com um olhar crítico, um olhar de estudo, identificando ali o que nos cabe e o que não nos cabe. Até porque, como eu disse, este livro aqui, um livro muito bom para estudo, é claro, mas foi um livro publicado em 1857, não é? Sem falar que era a opinião daqueles espíritos, os espíritos da época e daqueles espíritos, né? Os espíritos têm opiniões diferentes sobre variados temas. Por isso que eu escolhi somente algumas perguntas aqui também, de algumas coisas que a gente pode pontuar de uma maneira mais simples, né? Para quem busca esse vídeo entender o que é a projeção astral, para que não fique até muito cansativo para todo mundo. Mas é uma boa fonte de estudo, de pesquisa. Vamos agora para a questão 420, que diz até sobre a questão da projeção consciente do sono, que existe, né? E a projeção consciente desperta. Eu já vou explicar aqui, deixa eu ler aqui primeiro. Questão 420. Podem os espíritos comunicar-se, estando
completamente despertos os corpos? Resposta: o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Pessoal, muito importante essa pergunta e essa resposta aqui para a gente pontuar uma diferença que existe entre a projeção consciente do sono e a projeção consciente desperta. Vamos lá. A projeção consciente do sono é o assunto do nosso vídeo durante todos esses minutos. Saída do corpo com consciência, não é? A saída em que o espírito tem do corpo com consciência. Mas isso acontece quando nós temos, obviamente, um processo do sono inserido, né? Você está lá dormindo, não é? E ao dormir, ao repousar o seu corpo físico, você tem a saída do corpo com consciência. Na projeção consciente desperta, isso significa que você não tem a necessidade de dormir para sair do corpo. É como agora, eu estou aqui falando com vocês e eu tendo a técnica, né? Eu não tenho essa técnica ainda, deixo aqui exposta a minha opinião, mas é como se eu saísse aqui do corpo, né? O meu espírito saísse do meu corpo físico e fosse se comunicar com outros espíritos, mas eu estaria aqui ainda falando com vocês. E na própria resposta diz que isto é possível, mas extremamente difícil. E é verdade, há uma extrema dificuldade de fazer isso, de ter uma saída do corpo com consciência, enquanto o seu estado físico está ativo. Né? Porque na projeção consciente você dorme, então você repousa o corpo físico e o seu espírito ali se torna livre. Então, a sua função corporal mantém as suas atividades vitais corporais, mas de forma muito leve, muito branda, somente para manter o seu corpo físico vivo, enquanto o seu espírito está fora deste corpo. Neste caso da projeção consciente desperta, não há necessidade que você durma. Olha que interessante isso. Estamos aqui conversando e o meu espírito poderia ter saído, né, a minha consciência, e se comunicando com outros espíritos, projetores ou espíritos até do espaço. Então, há essa diferença e essa diferença ela é muito importante. Por ser tão difícil, eu até indico para vocês, para quem quiser estudar sobre o tema, no YouTube tem alguns, né, pesquisadores que estudaram a vida de Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana foi uma grande personalidade, segundo os historiadores, né, que estudam sobre Apolônio de Tiana, dizem que ele viveu mais ou menos na mesma época de Jesus e que ele fazia projeção consciente desperta, né? Então, procurando por aí, pela internet, pelo YouTube, ou mesmo aí em outras formas de pesquisa, para quem interessar o tema, Apolônio de Tiana é muito importante, né? Para quem quer estudar essa parte sobre a projeção consciente desperta. Pessoal, e sobre as minhas experiências? Como eu disse a vocês, eu já trabalho na mediunidade há mais de 15 anos e eu faço particularmente a minha projeção astral ou a minha projeção consciente de forma individual, ou seja, sem a ajuda dos meus amigos espirituais, desde 2018. Né? Antes disso, eu também já realizava saídas do corpo, porém, com a ajuda dos meus amigos espirituais, dos guias espirituais na casa onde eu trabalho há todo esse tempo. Desde 2018, então, ou seja, há quase 5 anos, eu já tenho a capacidade de sair do corpo com consciência. E algumas pessoas se perguntam, mas qual a necessidade da viagem astral? Bem, algumas pessoas usam a projeção consciente ou a viagem astral somente para ter experiências, né, fora do corpo. A pessoa vai visitar outras entidades espirituais, ou ele fica no ambiente próximo à sua casa, observando o seu corpo físico deitado enquanto ele está projetado fora do corpo. Então, os propósitos é de cada um, né? Isso aí a gente não pode julgar. Cada pessoa tem as suas próprias experiências e usa a sua saída do corpo de forma em que ela escolhe o que ela quer fazer, né? Vamos assim dizer, fora do corpo. Eu fui até preparado pelos mentores espirituais da minha casa para que eu pudesse fazer a minha saída do corpo, ou seja, a saída com consciência do corpo, ou a viagem astral, para que eu pudesse prestar assistência energética a outras pessoas,
sejam em espíritos, né, desencarnados, ou pessoas que estão encarnadas e, como eu já disse, que saem do corpo de forma involuntária, né? Todas as noites, todas as pessoas saem do corpo, mas às vezes sem ter consciência. Eu vou deixar aqui 2 exemplos rápidos, né, sobre essas minhas experiências, até para o vídeo não ficar longo demais. Quando eu saio do corpo para ajudar encarnados, acontece da seguinte forma, por exemplo. Alguém que me conhece, seja da minha casa espiritualista ou fora dela, me pede uma ajuda. Ou a pessoa está passando por um problema de saúde grave, ou a pessoa está com algum processo de depressão, de tristeza profunda. O que eu faço? Como eu já expliquei no início do vídeo, eu faço a saída do corpo com consciência, vou até aquela pessoa, né, no estado do sono em que ela se encontra, ajudo a retirá-la do corpo físico, e ela estando em espírito comigo, eu jogo energia nessa pessoa, aquele espírito que ali está de frente a mim. Ao eu jogar, expandir as energias que são universais naquele espírito, quando esse espírito retorna ao corpo físico, ele carrega consigo as boas energias que foram emanadas por mim, através do propósito universal. Desta forma, em muitos casos, a pessoa costuma acordar já no outro dia se sentindo bem melhor. As energias espirituais jogadas no processo do sono em que a pessoa tem, elas são assimiladas pelo espírito e quando ele retorna ao corpo físico, geralmente, o corpo físico assimila essas energias espirituais e a pessoa costuma ter quadros de melhora bastante significativos. Assim também, nas minhas projeções astrais, eu já ajudei bastante e continuo ajudando espíritos desencarnados que estão ou em processo de assédio a outras pessoas, não é? Ou estão somente em estado de letargia mental, estão perdidos, estão andando pelo processo cósmico, né? Sem uma direção. Muitos deles até não compreendendo que eles não mais pertencem ao mundo físico, estão perdidos no espaço. O meu trabalho, ou aquilo que fui treinado para fazer pelos meus amigos espirituais, também é emanar boas energias nesses espíritos sofredores, assediadores, ou espíritos que estão no estado de letargia, ou mesmo espíritos dementados, para que dessa forma também eles não terão um corpo físico, não é mesmo? Para retornar com essas energias para esse corpo físico. Mas eles têm a essência do seu espírito. Então, as boas energias que eu emano a esses espíritos, eles também, em alguns casos, conseguem assimilá-las e, desta forma, de tempo em tempo, há um processo de melhora desta consciência desencarnada. Há um processo de entendimento, a partir das boas energias universais, que aquele espírito precisa se encontrar num padrão vibratório mais elevado, para que, obviamente, ele possa dar continuidade no seu processo evolutivo, numa colônia espiritual de luz, onde será muito bem assistido, tenho certeza absoluta disso, e depois, claro, se preparando, né, futuramente para a sua volta ao corpo físico novamente na Terra, ou, claro, em um outro planeta. Para que tudo isso aconteça, pessoal, o processo da projeção astral, a gente tem um início, em que a gente começa, né, a nos preparar para realizar a projeção consciente. Lá atrás, antes de eu fazer as minhas saídas voluntárias e próprias do corpo físico, ou seja, sem ajuda de nenhum mentor espiritual, eu fiz por muito tempo movimentações energéticas, né? E é importante que eu fale sobre isso, porque eu já discorri sobre isso de forma muito pouca, né? Eu fiz algumas citações em alguns vídeos anteriores a respeito das movimentações energéticas e o quanto ela ajuda as pessoas. Ajuda, às vezes, a pessoa a ter uma qualidade de sono melhor, ajuda a pessoa, às vezes, que está muito ansiosa ou passando por um problema, porque, sim, a movimentação energética, ela antecede os processos para a saída do corpo com consciência. Mas, além disso, as movimentações energéticas, elas são uma parte, um processo importante em que o corpo físico se sente mais relaxado, se sente mais calmo. Eu costumo fazer uma breve comparação com a yoga, por exemplo, né? A meditação, são processos também que ajudam muito a pessoa a tranquilizar-se, a manter uma serenidade maior. Se ela está passando até por um processo de enfermidade, há um processo de relaxamento, a pessoa deixa às vezes de ter maus pensamentos a todo instante, né? Então,
eu digo meditação, yoga e claro que a minha área de atuação que eu uso e o que eu vou dizer para vocês agora, as movimentações energéticas são processos importantíssimos nessa assimilação que o corpo pode ter, dessas movimentações que fazemos no nosso corpo físico e que nos ajuda prontamente em diversas demandas, não é mesmo? E eu vou explicar aqui para vocês, que muita gente também me pergunta, tem dúvida, como eu fazia essas movimentações energéticas, né? Eu sempre aqui utilizei duas técnicas, mas eu deixo desde já uma observação bastante importante. Isso foram as minhas experiências, é a minha opinião sobre esse aspecto. E eu gosto de enfatizar isso para que isso não se torne uma regra, porque às vezes as pessoas que falam sobre projeção astral, movimentação energética, costumam até criar um processo dogmático sobre isso, ou seja, uma cartilha. Você tem que fazer isso para atingir isso, para atingir isso e para atingir aquilo. Eu discordo frontalmente porque cada consciência, cada pessoa, ela tem as suas próprias experiências de acordo com as energias que ela tem, de acordo com a frequência energética que ela está naquele momento. E claro, até os seus processos de encarnações anteriores, as pessoas trazem uma carga energética maior ou menor de evolução. Então eu vou passar para vocês primeiro, a minha opinião sobre o assunto e as duas técnicas que eu sempre utilizava para que eu conseguisse, no primeiro instante, me tranquilizar. E claro, eu usei isso prontamente nos meus processos depois, para a projeção astral, a viagem astral. A primeira forma que eu fazia é procure estar num ambiente calmo, quieto. Você que é casado ou é casada, é bom que não tenha ninguém no ambiente, Porque a pessoa ao lado pode mexer, pode espirrar, enfim, pode fazer algum movimento e aquilo vai tirar a sua concentração. Então procure estar em um ambiente calmo, tranquilo, pode ser feito a qualquer hora do dia, as movimentações energéticas. Só é necessário que talvez você tente fechar uma cortina, uma janela, tenha um ambiente um pouco mais soturno, mais escuro, isso vai tranquilizar, Porque a luz, seja a luz do dia ou a luz das lâmpadas, ela ativa muito o seu processo cerebral, te tira a sensação de tranquilidade, de quietude. Então, como eu já disse, procure um ambiente o mais escuro e silencioso possível. Deite-se, nessa cama, por exemplo, e vou passar duas técnicas. A primeira, você deita e estica todos os seus braços, Estica os braços, as pernas, deita, não coloque um travesseiro muito alto, um travesseiro que você consiga ficar com a cabeça mais baixa, mais relaxada. Estou dizendo a minha técnica, cada pessoa vai fazer do seu jeito. E aí você começa o seu processo energético. Começa lá do pé, desde a sola do pé. Então você com os olhos fechados, você vai sentindo, imaginando ali a sola do seu pé. Sentindo a energia do seu pé. Você vai subindo da sola, vai passando pelo pé. Do pé você de olhos fechados, você vai imaginando todo o seu corpo físico. Você vai passando pela canela, da canela você vai passando para o joelho, do joelho você vai passando para a coxa, As duas pernas, as duas coxas. Você chega até a região genital, a região pélvica. Vai fazendo isso lentamente de uma primeira vez. Você vai passando para a região do abdômen, depois você sobe lentamente, sempre de olhos fechados, imaginando o seu corpo físico. Você vai passando para o seu tórax, depois você passa para os seus ombros, depois você vai passando para a sua região cervical, pescoço. Imagine o seu rosto, vai sentindo as energias do seu corpo. E até aqui em cima, a chamada muleira, a ponta aqui em cima da cabeça. Depois você vai fazendo o caminho contrário, você vai retornando aqui da ponta da cabeça, da face, do pescoço, até retornar até a sola do pé. Eu dou aqui uma sugestão para que as primeiras vezes que você for fazendo, vá fazendo lentamente. Vá sentindo ali todas as energias, todos os seus chakras corporais. À medida que você estiver mais treinado, vai criando uma concentração maior daquilo que você está fazendo, você vai notar que você vai realizar isso com uma velocidade maior. E isso vai mostrar uma evolução energética que você está realizando. Isso é muito importante. Mas não acelere.
faça isso de uma forma calma, sem querer obter resultados imediatos. A proposta da movimentação energética é isso, é uma proposta tranquilizadora para você. Se você ficar acelerado, querendo resultados rápidos, certamente isso vai prejudicar o seu processo evolutivo na questão da movimentação energética. A segunda técnica que eu sempre usei, eu achei, questão de opinião aqui, né, a minha opinião, eu achei ela sempre uma técnica muito interessante, ela serviu muito para mim quando eu comecei as movimentações energéticas, que é a técnica que eu uso do coração. Vamos aproveitar a parte inicial da primeira técnica que eu passei. Só que ao invés de eu começar da cabeça até a sola do pé, eu começo pelo coração, né? Eu vou continuar com as minhas mãos estendidas, as minhas pernas estendidas, mas eu vou fechar os meus olhos e vou imaginar e tentar, obviamente, aqui uma forma hipotética que você vai usar o mecanismo da sua mente para fazer isso, como se você conseguisse escutar e sentir o seu coração, as batidas do seu coração. Então você imagine de olhos fechados sentindo o seu coração batendo no seu corpo. Para mim, na experiência que eu fiz, isso me deu uma sensação de paz e de tranquilidade inigualável que eu jamais havia sentido na minha vida. A partir disso, eu senti todo um relaxamento do meu corpo físico. Daí, eu consegui fazer uma movimentação energética muito mais simples, muito mais objetiva e que me deu um processo de relaxamento muito maior do que a primeira experimentação que eu acabei aqui de passar para vocês, né? Mas como eu já disse, essas foram as minhas experiências, a minha opinião sobre o aspecto das movimentações energéticas, assim como foi o intuito, o objetivo do vídeo de hoje, a projeção astral. Para quem quiser se aprofundar também sobre o tema, quem já ouviu falar, o professor Valdo Vieira foi um grande projetor astral. Eu até afirmo isso com bastante contundência, que na minha opinião foi o maior projetor astral que o mundo já teve. O professor Valdo, foi o fundador da conscienciologia e depois estudos aprofundados da projeção consciente. Há diversas obras sobre o Valdo Vieira aí no YouTube, na internet se acha com facilidade, ou mesmo diversos livros que podem ajudar aquelas pessoas que estão querendo, né, começar o seu processo de expansão da mente, da consciência, e querem estudar também a fundo as movimentações energéticas, o estado vibracional, que são passos, né, que estão acima das movimentações energéticas, e claro, com o objetivo fim, a projeção consciente ou a viagem astral. Vou aqui também trazer a minha opinião sobre o caso. Pode ser que isso não funcione para vocês. Não foi preciso que eu estudasse as obras do professor Valdo Vieira, o qual eu deixo, né, aqui todo o meu respeito e admiração por todo o seu trabalho realizado a respeito dessa área. Eu fiz isso pelas minhas próprias experiências, pelo contato que eu tenho com a espiritualidade, que foi me dando uma assessoria, vamos dizer assim, nesse processo de saída do corpo. E é claro que a gente, dentro da minha casa espiritualista, eu costumo dividir isso lá com os nossos frequentadores, e claro, as pessoas ali estão fazendo de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas próprias experiências, e claro, eu não poderia também deixar, né, de trazer essas minhas experiências para compartilhar com todos vocês aqui no meu canal. O canal Energia Universal, ele é voltado para a experimentação, para o espiritualismo e o estudo da espiritualidade e tudo que envolve espiritualidade. Não é um canal que vai trazer soluções prontas. É um canal que eu vou sempre procurar trazer reflexões, trazer exemplos através das minhas experiências. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e creio que futuramente eu possa trazer aí outros vídeos sobre o tema projeção, movimentação energética. Prometo também, futuramente, quem sabe, trazer um trabalho aqui neste canal mais aprofundado sobre Kardec e suas obras. Aquilo que eu imagino que eu, como espiritualista que sou, consigo aproveitar no meu sistema de crenças e aquilo que, obviamente, eu discordo ou vejo de uma forma um pouco diferente do que Kardec
e os espíritos, né, que ele lidava à época falavam sobre o assunto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e aperte aí o sininho das notificações para quando eu postar um vídeo novo por aqui, você ser notificado, né? E vai conseguir assistir o vídeo imediatamente. Deixe também nos comentários o que você achou desse vídeo. Vídeo que eu preparei com muito carinho, com muito cuidado para trazer para vocês. Deixa aí se ficou alguma dúvida, se ainda tem alguma coisa aí que, caso eu não tenha dito, que vocês gostariam que eu colocasse em outro vídeo. Enfim, deixa aí nos comentários, não é mesmo, a sua opinião sobre o assunto. E claro, por eu entender que é um vídeo de grande interesse para muitas pessoas que querem estudar as projeções astrais, as viagens astrais, a expansão da sua mente e da consciência, compartilhe também esse vídeo, caso você tenha gostado, com outras pessoas através dos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que, claro, as pessoas tenham um acesso a essas informações também. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, um forte abraço e, claro, muita luz e paz.